nome é Edgar Miguel, e em nome do Centro Espírita Teresa de Jesus, de Jaú, São Paulo, estou aqui para fazer a palestra de hoje e gostaria de agradecer a presença de todos. Vou aguardar alguns minutos, nós estamos alguns minutinhos adiantados, para a gente começar o trabalho da noite de hoje, que será a palestra, e desde já agradeço a presença de todos. Espero que todos estejam bem. E essa é uma oportunidade preciosa para podermos aproveitar a noite fria e refletirmos um pouquinho sobre a grandeza da vida e os vários caminhos para a gente ser feliz, né? Eu não vou poder acompanhar os comentários agora, mas depois da palestra sim, né? Eventualmente, caso seja necessário, eu responderei as questões que vocês colocarem, ou os comentários que colocarem durante a palestra. Mas durante eu não vou conseguir ver porque é uma outra tela e eu não quero perder o foco do tema de hoje, né? Então, eu peço desculpas e desde já agradeço a todo mundo que está aqui com a gente. E, na verdade, essa é uma oportunidade, as palestras ou as atividades virtuais, como nós estamos fazendo agora por conta da pandemia, no meu entendimento, é uma oportunidade de ouro para a gente usar mais a mente, usar mais a imaginação, para a gente estar verdadeiramente com o outro, né? Nós não temos o contato físico, muitas vezes estamos há meses sem ver determinada pessoa, mas pelos recursos tecnológicos de hoje a gente pode ver e conversar com a pessoa, ouvir, perceber o tom de voz da pessoa. Isso é quase estar com ela. Mas a nossa mente é muito poderosa e o que nos liga de verdade são as energias, as vibrações, né? E eu acho que nós estamos com a oportunidade de explorarmos mais os poderes da mente, as energias, as vibrações, que fazem parte da capacidade do ser, do espírito que somos nós. Então, vamos aproveitar. Muita gente estará conosco hoje, né? Algumas encarnadas, muitas desencarnadas, e estamos todos ligados pelo pensamento, né? Pelas palavras, pelas energias, pelos sentimentos que a gente tem neste instante. Então, eu acho um grande e importante exercício. Um exercício, no final das contas, de espiritualização, né, de todos nós. Não sei se convém a gente esperar mais um pouquinho. Então, vamos aguardar poucos minutos, né? E eu acho que será bom para a gente iniciar. De fato, eu agradeço muito o carinho de todo o pessoal do Teresa de Jesus, de Jaú. O convite muito me honra, tenho certeza disso. É uma grande oportunidade estar falando sobre o tema, estar falando para vocês. Mas todos nós sabemos que o palestrante sempre fala em primeiro lugar para ele mesmo, né? Então, é uma oportunidade de estudo para mim, né? De reflexão, realmente, né? As minhas palestras não são decoradas, então eu pensarei mesmo junto com vocês, né? E muitos de vocês verão e falarão assim, puxa, a palestra foi bem do que eu precisava, né?
isso é prova de que estamos ligados mesmo, né? De que uma energia, uma bondade, uma vibração nos une a todos, já que temos, a princípio, o mesmo propósito, e isso faz com que talvez as minhas palavras sejam direcionadas, né, para o que vocês e para o que eu preciso. Eu torço que isso aconteça, né? Gostaria muito, porque no final das contas é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente encontrar um caminho, para a gente se curar um pouco, para a gente descobrir uma porta, uma saída, uma forma de viver, né? Então, é uma oportunidade de ouro que eu agradeço muito ao pessoal do Teresa de Jesus, né? Muito bem, vamos começar. Eu quero iniciar para que todos nós sejamos beneficiados com uma prece a Jesus, para que, não para que Ele esteja conosco, porque Ele está, mas para que nós estejamos com Ele, para que nós deixemos para trás um pouquinho toda a carga do dia, se alivie um pouquinho das vibrações ou dos pensamentos muito ligados à Terra, às coisas da vida material, né, da vida, daqui, do encarnado, para que a gente sutilize, eleve um pouquinho mais as nossas vibrações e ajuste o nosso foco de interesse para as coisas, não para as coisas, mas para Jesus de fato, né? Para o que Ele é. E Ele é o grande companheiro de caminho, né? O grande amigo, o grande mestre, o grande ponto de consolo. Desculpe. O grande ponto de consolo, o grande porto seguro de todos nós. Então vamos fechar nossos olhos, vamos visualizar o nosso mestre, nosso bom mestre, bom amigo, que nos olha com um imenso carinho, nos abraça com cuidado, com doçura, para que a gente sinta acima de tudo, de que somos amados e cuidados, acompanhados por Ele. Que Ele, no seu amor tão profundo, tão completo, sabe tudo de nós, das nossas necessidades e nos oferece tudo o que é necessário para que a gente aprenda a ser feliz. Obrigado, Mestre. Obrigado. Que cada vez mais fortaleçamos o relacionamento que o nosso coração tem com o teu. Porque sabemos que vamos sempre encontrar o teu coração aberto a nós. Sempre. Em qualquer estado, situação, condição que nós estejamos. Nós te agradecemos muito por esse amor incondicional tão grande, tão generoso, tão alegre, tão doce para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por este instante também. Que assim seja. Muito bem. Boa noite a todos, né? E não sei se vocês sabem, mas o tema de hoje é a afirmação de que a vida é trabalhosa. A vida é trabalhosa. Talvez algum de vocês já tenham me ouvido dizer, e eu falo bastante, de que a vida é uma subida, de fato. A vida é uma subida. Né? A vida não é uma descida. Não é fácil como descer. Ela é trabalhosa como subir. E por isso que eu, mudando um pouquinho, mas pegando o mesmo conceito, eu quero falar do trabalho de viver, né? Que a vida dá trabalho. A vida dá trabalho de ser vivida. Fico me perguntando, será que alguém não sabe disso? Será que, além das crianças, é claro,
Será que alguém de mais de 15 ou 20 anos já não concluiu que a vida é trabalhosa para cada um de nós? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque vejam bem, amigos, quando a gente vai para um lugar com uma expectativa e o lugar não corresponde à nossa expectativa, a gente se frustra demais. E frustração é sofrimento também. E muitas vezes, quando a gente vai num lugar que não corresponde às nossas expectativas e a gente não pode voltar, a gente tem que ficar um tempo neste lugar, nós temos uma tendência de tentar mudar o lugar, de tentar sair daquela situação, mesmo que a gente não possa fisicamente sair da situação. Então a gente tenta mudar o contexto em que a gente está. E isso é muito difícil e talvez em algumas situações impossível. Então há nesse quadro que eu coloco um confronto. Há um embate aí, né? Você querendo uma coisa e uma situação e a situação, a vivência apontando para outra, te oferecendo outras coisas. A inconformação talvez seja inevitável. A frustração, inevitável. E eu fico me perguntando se não é exatamente isso que acontece conosco quando chegamos aqui encarnados e temos contato com a cultura, com o que a cultura. E a cultura, quando eu me refiro, eu estou falando da nossa educação, desde a família, e depois o nosso contato com o meio, com as pessoas, a escola, a faculdade, o trabalho, etc. O que o mundo diz para nós? Então a gente chega aqui no mundo, ou seja, chega no contexto que eu me referi, e o que esse mundo o que todo mundo diz por aqui? Diz que a gente precisa procurar estabilidade, precisamos procurar segurança, que o ideal é que as coisas sejam fáceis, que uma vida boa é uma vida sem problemas. Não é isso? Não é isso que eles dizem? Olha, puxa, acho que você deveria ter tal profissão porque você ganha mais dinheiro. Então isso vai facilitar muita coisa para você. É isso que nos dizem. Olha, talvez você deva aceitar aquele emprego, mesmo que você não goste do que você vai fazer lá. Mas aquele emprego, porque lá o salário é muito interessante e isso vai facilitar uma série de coisas para você, né? Olha, talvez você não deva fazer tal coisa porque dá muito trabalho. É muito mais fácil você fazer isso. Não é assim que nos dizem, gente. Não é. Vocês percebem que a nossa cultura nos convida a pensar que tudo que é fácil é correto? Olha só a pergunta que eu fiz. Deu para perceber que tudo que as pessoas, a nossa cultura, o nosso contexto, a nossa sociedade eles vivem nos dizendo que o que é fácil é melhor, é correto, é o que nós precisamos buscar e perseguir. Não é isso. Não é? E depois de muitos anos, depois de ouvirmos esse conceito de múltiplas formas diferentes, desde a infância, na adolescência, na vida adulta, a gente vê pessoas tomando decisões e falando assim: poxa, Edgar, você não vai pegar esse emprego? Você não vai fazer isso? Você não vai. É muito melhor, olha que fácil, olha que mamata. É assim que nos falam, né? Muito mais vantajoso, olha que vantagem, você não vai precisar fazer nada. Qual que é o emprego ideal? Aquele emprego, dizem, aquele emprego que a gente não faz nada e ganha bastante. Não é assim? Vocês acham justo? Vocês acham que é justo não fazer nada e ganhar algo? Qualquer coisa, nem precisa ser dinheiro. Vocês acham justo, coerente, equilibrado, harmonioso, que a gente, sem nenhum tipo de esforço, sem entregar nada, receber algo?
Então, parece que o Cristo diz que isso não é bom. Porque o Cristo nos coloca que cada um terá segundo as suas obras. Cada um terá segundo o que faz. O Cristo, o Evangelho, nos diz que é dando, não é nem ele, mas baseado, é dando que se recebe. Todo o Evangelho fala que quem servir, portanto, quem dar, quem der, será o maior. Como que isso casa, como que isso se harmoniza com o que a cultura humana vive nos apregoando? Como que alguém, como que o Cristo ou alguém que o segue pode estar confortável em nada fazer e receber muito ou pouco? Como nós podemos? Porque nós não fizemos por merecer. Não há uma relação de troca justa. Eu não vou fazer nada e vou receber. Por quê? Por que que isso é bom? Sendo que tudo no Cristo nos diz que quem faz é feliz. Quem dá é feliz. E eu posso trocar. Quem trabalha é feliz. E é claro que eu não estou falando de emprego, tá, gente? Estou falando de trabalho. E aí significando trabalho como sendo tudo que você faz que venha a ser útil. Tá? E quando eu falo tudo que você faz, eu estou me referindo a pensar, porque pensar é uma atividade. Eu estou me referindo a sentir, porque sentir também é uma atividade. E eu estou falando de fato, fazer alguma coisa. Então, tudo que a gente produz, tudo que o ser humano, tudo que o ser produz, se ele for útil, você está fazendo um trabalho. Se ele for útil para os outros, você está servindo. É um trabalho mais que especial. E nós crescemos, olha só, nós crescemos guardando no nosso coração a crença, porque é uma crença muito pouco refletida, muito pouco considerada. A gente age automaticamente baseado nessa crença. Nós guardamos e nos condicionamos a uma forma de pensar, portanto, uma crença que diz: quanto menos você fizer, mais vantajoso é. Se você puder receber alguma coisa que você não precisa fazer nada, você está no céu. É perfeito, é altamente vantajoso. Se tiver pessoas que te sirvam, puxa, você é rei. Não é assim que falam? Né? Só que o Cristo fala completamente diferente. O Cristo muda tudo isso. Ele fala que o maior é aquele que servir. E é por isso que eu concluo que viver dá trabalho. Viver segundo o Cristo dá trabalho. Agora, a gente precisa resolver essa questão do confronto. A gente precisa resolver dentro da gente essa diferença entre uma crença que nós fomos guardando dentro de nós, uma forma de pensar que a gente foi guardando dentro de nós ao longo da nossa vida encarnada e chegamos hoje a acreditar que isso é verdadeiro, que é assim que se vive corretamente, fazendo nada e tendo muito, que o bom é ser rico para não precisar trabalhar, não é? Que o ótimo é ter tudo o que você precisa, sem fazer nada por isso, e aí você pode fazer o que você quiser. É tão curioso isso. A gente sempre pode fazer tudo o que a gente quiser. Só que tudo tem um preço. Sempre tem um preço. A gente acha que as encarnações ideais são as encarnações onde você não passa nenhum tipo de necessidade, onde você não tem nenhum tipo de restrição. Não é verdade? Quando
um casal tem um filho com dificuldades, nós lamentamos. Será que a gente deveria se lamentar? Será? Quando a gente engravida, a gente pensa assim, ai, tomara que tenha saúde. Por que a gente não diz assim, tomara que seja feliz? Por quê? Porque ter saúde não gera necessariamente felicidade. Já conseguimos perceber isso, gente? Já deu para perceber que saúde não traz felicidade obrigatoriamente? Eu não estou dizendo que não seja bom ter saúde. É. Mas às vezes precisamos tanto de não tê-la para que a gente descubra o caminho da felicidade. Dá trabalho, como eu disse, mas você descobre o caminho da felicidade. E aí o trabalho me parece que é altamente vantajoso. Então, veja que nós temos arraigado de uma forma muito forte dentro de nós a ideia de que uma vida boa é uma vida onde você faz quase nada, onde você é servido e onde você não precisa aprender a fazer coisas, não precisa trabalhar, não precisa servir. Onde você não dependa de ninguém, inclusive, como se isso fosse possível. Como se isso não fosse mais uma das nossas ilusões. A gente está dentro de nós, arraigado dentro de nós, da nossa forma de pensar, que uma vida boa é essa. E a bondade do Pai insiste em nos dizer de que uma vida boa é uma vida de doação. É uma vida onde você tem para dar. E eu não estou falando de bens materiais, estou falando de conteúdo íntimo. Estou falando de luz íntima, que já brilha. Porque luz todo mundo tem. E a gente precisa trabalhar para que ela brilhe. Jesus disse assim, né? Que brilhe a vossa luz. Sois luzes. Que brilhe a vossa luz. Mas para que ela brilhe, eu preciso fazer algumas coisas. Boa parte das nossas dores, gente, boa parte das nossas dores, a maior talvez, a maior parte, está relacionado a isso, essa crença que não é realista, que é uma crença que nos ilude, que é uma crença que nos engana e que, quando a gente confronta o que a crença nos faz esperar, a expectativa que ela gera dentro de nós perante a vida, perante o contexto, quando a gente tromba a nossa expectativa com a realidade da vida, nós sofremos muito. Por quê? Porque a gente se frustra. Porque a gente fala, eu não tenho uma vida boa. Mas para eu chegar nessa conclusão, eu estou fazendo a seguinte análise. A minha vida eu tenho que trabalhar o dia inteiro. A minha vida não tem nada fácil. Tudo que eu preciso ter, eu preciso brigar, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar. Com muito esforço, a gente fala duras penas, mas na verdade estamos querendo dizer com muito esforço, né? E isso não é uma vida boa. É assim que a gente pensa. A gente olha para a nossa vida cheia de trabalho, onde nada veio de mão beijada, graças a Deus, onde nós precisamos trabalhar para conquistar tudo. Tudo. E a gente acha que temos uma vida ruim. Por quê? Porque a gente guardou dentro de nós uma crença, guardou sem questionar, que é o que nós estamos fazendo agora. Guardou, acreditou nessa crença que nos venderam, que nos deram, não olhou para ela e verificou se ela é coerente com o Cristo que a gente diz acreditar. Que a gente diz, e eu sei, que queremos segui-lo. Para seguir o Cristo, eu preciso estar coerente com os princípios dele. E o princípio dele é de trabalho. O princípio dele é de trabalho. Meu pai trabalha sempre. E eu também.
Meu pai trabalha até hoje, disse Jesus. E eu também. O que ele está querendo dizer com isso? Que sem trabalho você não terá verdadeiramente algo seu. Eu vou explicar essa minha colocação. Gente, a gente só tem de verdade aquilo que a gente não pode perder. Se alguma coisa que você diz que tem puder ser retirada de você, significa que você não tem. Porque o que você tem de verdade, nem Deus tira. É seu. É só seu. E quando a gente descobre o que é que a gente pode ter de verdade, para que não seja possível, pelas leis da vida, que nos sejam retiradas, nós vamos querer, com todo o empenho, não importando o tamanho do trabalho, nós vamos querer obter, conquistar, comprar essas coisas que ninguém nos tira. Agora, enquanto a gente acreditar no mundo, enquanto a gente servir ao mundo, enquanto a gente seguir o mundo e não o Cristo, nós vamos atrás de conquistar coisas que nós vamos perder. E sabe por que nós vamos perder? Porque não são nossas. Nós vamos perder o corpo, porque ele não é nosso, ele é um empréstimo. Nós vamos perder dinheiro, nós vamos perder bens materiais, nós vamos perder as relações do jeito que elas foram construídas, até que a gente descubra como que a gente vai construir as nossas relações com amor, porque as únicas relações que são indestrutíveis, infinitas, eternas, são as construídas com amor. Todas as outras são passageiras, até que sejam construídas com amor. Então, nós sofremos muito, é verdade. Choramos muitas lágrimas. Entramos em depressão porque perdemos coisas. Entramos em depressão, desanimamos, sofremos, nos frustramos, nos amarguramos incrivelmente. Porque a gente vai viver com todo o ímpeto acreditando que a única forma de ser feliz é ter uma vida fácil, pouco trabalhosa ou, se possível, sem nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de esforço. E a vida não é assim. A vida não é fácil de ser vivida. A vida é obrigatoriamente trabalhosa. Porque até as pessoas que têm toda a saúde, durante um certo tempo, é claro, durante muito tempo, muitas vezes, e muito dinheiro durante a vida inteira, a maioria delas não são felizes. E elas não são felizes porque têm ou porque não têm, mas elas, muitas vezes, eu não estou generalizando, não são felizes porque acreditam, continuam a acreditar que, por terem tudo materialmente, elas deveriam ser felizes. E ficam aguardando alguma coisa. Sendo que não é possível, não é necessário, não é correto aguardar nada além do que se tem para ser feliz. É preciso usar o que se tem como oportunidade divina para pegar essas oportunidades e transformá-las em felicidade. Aproveitando as oportunidades que temos. Nossa, hoje é dia de engasgar. Então, a pessoa que tem muitos bens materiais, ela pode ser feliz. Se ela souber empregar tudo que ela tem no trabalho de construir a própria felicidade. E como que a gente faz isso? Seguindo o Cristo. E as pessoas que não têm poucos ou quase não têm bens materiais ou saúde,
Elas têm a oportunidade de trabalhar para construir a própria felicidade. E aonde que se localiza, em primeiro e em segundo lugar, todo este trabalho, gente? Em primeiríssimo lugar, dentro de nós. A pessoa que não tem recursos, que não tem saúde, ela precisa trabalhar dentro de si para reajustar as suas crenças, as suas expectativas, entendendo ter o trabalho de compreender o que a vida está lhe oportunizando e aproveitar isso para construir dentro de si a alegria, a felicidade e a paz, acima de tudo, que está à disposição dela. A pessoa que tem muitos bens materiais, ela precisa, em primeiro lugar, trabalhar dentro de si da mesma forma, porque dentro de cada um de nós é o grande espaço de transformação, é o grande espaço de trabalho. Então, as pessoas que têm saúde, muitos bens materiais, ela precisa trabalhar em si para harmonizar tudo que está dentro dela com o Cristo, com os conceitos que o Cristo coloca, trabalhando muito dentro e fora dela, com as pessoas, tanto que tem quanto que não tem bens materiais. Porque é desta forma, no trabalho íntimo, de nos ajustarmos aos conceitos divinos, que nós vamos ter aquilo que ninguém, nem o Pai, poderá tirar de nós, que é a paz. A paz íntima. A paz que é outorgada pela nossa própria consciência. Esse juiz incorruptível, esse juiz justíssimo, que declara na sua sentença, Edgar, eis aqui a tua paz, porque você trabalhou por ela. Edgar, eis aqui o teu remorso, eis aqui o teu tédio, eis aqui a tua insatisfação, eis aqui a tua desarmonia, porque você plantou tudo isso, e é isso que colherá. Felizmente, se a gente não souber construir dentro de nós a paz, nós teremos oportunidade de transformá-la, transformar a insatisfação, a não paz, em paz e sermos felizes. Mas a paz conquistada, ninguém tira de nós, porque é minha. E por que é minha? Porque cada um terá segundo as suas obras. E a minha obra é o que eu penso, é o que eu faço, é o que eu sinto. Essas são as nossas obras. E o que eu coloco, o que eu construo dentro de mim, é meu. Então, gente, nós precisamos destruir dentro de nós, ou transformar dentro de nós, essa crença infantil no último, de que a vida fácil é a vida melhor. Não é. Se a vida te entrega muito trabalho, isso é sinal de que ela reconhece que você é extremamente capaz de realizar o trabalho que ela te dá. Reconhece, inclusive, que você necessita deste trabalho para ser feliz. Necessita, para ter paz, se bem utilizar o trabalho que ela te dá. Não há outro caminho, gente. Não há outro caminho. E para reforçar o que eu estou colocando para todos vocês, para a gente pensar, e eu peço muito que vocês pensem muito nisso, eu vou ler uma mensagem que está no livro Passos da Vida. Claro que do Chico. É um livro de espíritos diversos, e neste caso o espírito chama-se Onofre. E o título da mensagem, que é bem curtinha, chama-se O Mal e o Remédio. E ele começa assim:
Ignorância, que é o mal. Remédio, instrução e trabalho. Penúria, que é o mal. E o remédio, trabalho e assistência. Então ele vai colocando uma série de males e na frente os remédios para cada um deles. E há remédio para todos os males. Todos. E vocês vão ver que em todos os remédios, para todos os males, existe um componente permanente. E vocês vão perceber. Continuando. Tristeza, remédio, consolação e trabalho. Angústia, que nós temos tanta angústia. O remédio é trabalho e paciência. Sabem o que é paciência, gente? Paciência é você entender que o melhor para você é não ter ainda o que você tanto queria. E que você pode, em seu próprio benefício, esperar o momento que a vida vai entender que é o momento ideal para você ter o que quer. Isso é paciência. Mas não adianta só ter paciência, tem também que trabalhar. Trabalhar muitas vezes para ter paciência, para mantê-la e trabalhar para tudo, né? Para construirmos, consolidarmos isso dentro de nós, para darmos o que já temos. Vamos continuar. Qual que é o remédio do tédio que tantos de nós temos? Abnegação e trabalho. Abnegação é dar-se, é preocupar-se com o outro. O tédio vem do egoísmo que só se preocupa com você, consigo mesmo. De tanto a gente fazer isso, de tanto a gente se fechar nessa concha do egoísmo, a gente começa a viver o tédio, que só é resolvido com o outro, porque o outro é rico. O outro nos traz riqueza, não importa o que ele tenha. Continuando. Ofensa. Como que eu faço? Qual é o remédio para ofensa? Trabalho e esquecimento. Para calúnia, perdão e trabalho. Qual o remédio para o obstáculo? Trabalho e diligência. Qual o remédio para a tentação? Prece, trabalho. E para a discórdia? Trabalho e paz. Qual que é o remédio para o abuso? Corrigenda e trabalho. Qual o remédio para o fracasso, gente? O trabalho e a confiança. Qual o remédio para a agressividade, meus amigos? Gentileza e trabalho. E qual é o remédio para o cansaço? Trabalho e renovação. Olha só que curioso, dá para pensar uma semana sobre esse item. Qual que é o remédio para a perturbação, gente? Calma e trabalho. E para o desequilíbrio, tão comum nas nossas vidas? Trabalho e disciplina, porque a disciplina corrige o desequilíbrio, os excessos. E, finalmente, qual o trabalho para o desânimo? Comecinho da depressão, que o desânimo. Qual o trabalho para o desânimo? Qual o remédio para o desânimo? Otimismo e trabalho. É incrível como essas mensagens simplificam as soluções. E a gente fica olhando para os remédios, para todos esses quase 20 males aqui, e a gente não gosta muito. A gente preferiria assim, hora que Deus faz, resolve para você. Falem para mim se não é isso que a gente gostaria lá no fundo. Por que a gente gostaria? A gente não tem que ter medo de
de confessar essas coisas. Por que a gente gostaria? Porque a gente foi educado, a gente foi condicionado a ter em mente de que o de graça é muito vantajoso, é muito legal. Quando a gente fala assim, quando alguém fala assim, você quer um sorvete de graça? A gente, a gente fala assim, de graça até injeção na testa. Olha o absurdo disso. Não, gente. Não. De graça não tem graça. De graça não se conquista nada. De graça nada fica sendo nosso. Nada. Mas a mensagem não terminou ainda. Falta pouquinho. Ele termina assim: em toda dificuldade, em todo male, em todo mal, que se expresse como sendo o mal, entre aspas, tá? O remédio será sempre a atitude certa com o apoio no serviço, no trabalho. Olha só que fantástico. Então, veja, qualquer remédio a qualquer dificuldade, que a gente, infelizmente, ainda chama de mal, e não é mal, é trabalho, é desafio. Qualquer desafio que a gente viva, qualquer dificuldade que a gente viva, precisa da atitude correta, apoiada no trabalho. Então, para angústia, eu preciso da paciência apoiada pelo trabalho, pela atividade de fazer alguma coisa útil. Lembra que trabalho é fazer alguma coisa útil? Muito bem. E lembra que eu disse que trabalhar é pensar, sentir e fazer? Ou seja, se você está na cama, travado, só podendo pensar, o seu trabalho é pensar com paciência e incessantemente. No livro Boa Nova, aquele livro que a gente tem que ler durante muitas vidas, Tiago pergunta para Jesus: Jesus, eu estou muito cansado, não sei se eu vou poder segui-lo, não sei se eu vou poder ser fiel a Deus. E Jesus responde de uma forma magnífica, que eu recomendo que todo mundo leia o capítulo, chamado Fidelidade a Deus, porque eu não vou conseguir reproduzir tão bem, é claro. E Jesus fala para ele alguma coisa assim: Tiago, se você já não tiver pernas ou braços, boca ou olhos, ouvidos, você pode ainda servir a Deus, ainda ser fiel a Deus. Você pode ainda trabalhar muitíssimo a Deus com a sua paciência e com a sua coragem. Ou seja, se eu apenas pensar, se apenas meus olhos se movimentarem, e podem ser olhos cegos numa cama durante alguns anos ou dias, não importa, eu posso servir a Deus, eu posso trabalhar, ou seja, fazer algo útil com a paciência e a coragem. A terra é a nossa grande escola, ele diz. O amor é o sol que sustenta e ilumina, com a bênção da educação. Mas o grande ensino para a solução de todos os problemas será sempre trabalhar. Onofre. E é por isso, gente, que a vida é trabalhosa. A vida nos traz, para muitos de nós, felizmente, a obrigatoriedade do trabalho. A maioria de nós gostaria de ganhar na loteria, se esquecendo de que ter muito dinheiro dá muito trabalho. Às vezes, mais trabalho do que não ter. E eu levanto a questão para todos nós. Se você ganhar, se você que não tem muito dinheiro, se você ganhar muito dinheiro, saberá ser verdadeiramente feliz tendo muito dinheiro? Eu não estou perguntando se você vai saber gastá-lo com você, egoisticamente.
Eu estou perguntando se você vai conseguir ser feliz, de verdade, tendo muito dinheiro. Saberá o que fazer. Porque eu fico me perguntando, quando eu passo na rua e vejo a fila comprida, quando os jogos de loteria estão acumulados, eu fico me perguntando se as pessoas que estão ali para comprar o bilhete sabem o risco que correm se ganharem. Se sabem o que estão pedindo da vida. Se sabem a encrenca que talvez entrem se ganharem. Porque terão que prestar contas de tudo que receberam. Terão que vencer o trabalho de ter muitas facilidades na Terra. Porque ter muitas facilidades na Terra, para o nível evolutivo da maioria de nós, é algo bastante perigoso. Então, gente, já caminhando para o final, eu gostaria de considerar, ou que a gente considerasse juntos, que há imensa vantagem em ter bastante trabalho, em ser solicitado para 1000 desafios, para 1000 situações que a gente chama de dificuldade, de ter, vou usar as palavras comuns, muitos problemas para resolver. Porque o ato de trabalhar desenvolverá dentro de nós aquilo que ninguém pode nos tirar. Se você trabalhar com boa vontade, se você entender o que o trabalho está fazendo com você, o que o trabalho está desenvolvendo da sua luz, se você entender que é o trabalho que fará com que a sua luz brilhe, essa sua luz que está dentro de você, que o Pai colocou dentro de você quando nos criou, quando te criou. Mas essa luz precisa brilhar. E ela só brilhará depois de você se esforçar e aprender como é que se faz para que ela brilhe. Que é seguir o Cristo, né? Eu sou o caminho. E se a gente segui-lo, a gente vai ter o que ele tem, que vocês já perceberam, ninguém pode tirar. E eu vou contar uma historinha. Todo mundo talvez conheça a parábola do óbolo da viúva, não é? E a parábola da óbolo da viúva, que está na Bíblia, ela chega até um tanto. Mas existe uma mensagem psicografada, se não me engano, por Humberto de Campos, que estende a história mais um trechinho. E ela tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. Então, só para contar o começo de novo, para todo mundo imaginar a mesma coisa, lembrem-se que Jesus e os discípulos entraram no templo de Jerusalém, né, quando ele existia, na época ele existia ainda, e lá dentro havia uma sala riquíssima, riquíssima, muito ampla, onde as pessoas podiam fazer as oferendas a Deus. Naquele tempo éramos bastante atrasados e a gente entendia que as únicas oferendas a Deus eram coisas materiais. E o lugar acabava sendo um lugar de exibição, onde os grandes detentores dos poderes materiais iam lá fazer as oferendas ao Pai. Algumas riquíssimas. Então, Jesus lá, junto com os apóstolos, vendo toda a cena, viu que uma pessoa da alta sociedade de Jerusalém chegava e deixava 30 moedas de ouro no baú das oferendas ao Pai. E todo mundo, fulano deu 30 moedas de ouro, uma fortuna. Outro chegava para tentar se sobressair e colocava 50 moedas de ouro a Deus. E à tarde prosseguia, cada um tentando superar o outro
nas oferendas a Deus. Vocês percebam que Deus não tinha nada a ver com essa história, que estava apenas uns mostrando quem podia mais para o outro. Mas eis que chega uma paupérrima viúva. E, se aproximando do baú, gigante inclusive, né, das dobras da sua túnica, tira uma mísera, a mais humilde das moedas, a menor moeda existente, e derruba no baú, porque era a sua oferenda a Deus. E muitos riem disfarçadamente da viúva, que, apesar de tirar da própria boca, de coração, de boa vontade, oferecia tudo o que ela tinha a este pai que ela venerava, a este Deus que ela venerava. Quando riram da viúva, Jesus levantou a voz e disse assim, alguma coisa assim: em verdade vos digo que de todos, quem mais deu ao Pai foi a viúva, que tirou da própria boca para fazer a sua oferta. O silêncio foi total quando Jesus disse isso. E de vergonha, porque o que Jesus falou foi irrefutável, de vergonha todos começaram a se retirar da sala. Jesus ficou, e quando a sala estava quase vazia, bem, a história termina aí. A história psicografada continua mais um trechinho, e ela é especial. Jesus fica, enquanto todos se retiram junto com os discípulos, e quando não havia quase ninguém na sala, Jesus começa a se retirar e, se aproximando da porta de saída, chama os discípulos e diz assim: mas em verdade, há alguém que deu mais do que a viúva. E virou-se para trás e viu uma senhora limpando de joelhos o chão. E Jesus disse assim, apontando para ela: em verdade, quem deu mais do que a viúva foi aquela mulher que dá de si, dá do próprio coração. Porque ela dá o que é dela. Porque até a moedinha que a viúva deu a Deus como oferenda não era da viúva. Porque era algo que ela podia perder. Era um empréstimo. Agora, a dedicação no trabalho de boa vontade, a boa vontade, é de cada um que a tem. E aquela mulher que se sentia honrada por lavar o chão da sala das oferendas do templo ao Pai, o que ela de sentimento entregava representou a maior das ofertas e que Jesus não deixou de ressaltar. Por quê? Porque ela deu dela o que ninguém pode tirar, o que ela não consegue perder, porque é construção própria. É por isso, meus amigos, que todos nós precisamos lutar para desfazer essa crença que nos causa tanto sofrimento, que é a crença de que vida boa é vida fácil. Que vida boa é a vida que nos servem, sendo que o Cristo nos diz que grande que será aquele que servir, e que terá paz aquele que fizer, aquele que construir dentro de si, fazendo o trabalho no mundo, o trabalho íntimo e o trabalho junto com os outros através da fraternidade. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Jesus declara: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Eu sou o único caminho que leva à paz. A paz que será construída quando nós conquistarmos a nós mesmos. Nós construirmos dentro de nós essa paz. E será, obrigatoriamente, através de muito trabalho. Não tudo de uma vez, felizmente, porque temos nossos limites na nossa idade espiritual. Mas a vida, nos dando os trabalhos que ela já contém,
nos dão trabalhos equilibrados às nossas forças e, obviamente, às nossas capacidades. Então, não reclamemos das dificuldades que a vida nos dá. Não reclamemos dos exercícios que a vida nos oferece para fazer, na forma de mil situações, na convivência, nos relacionamentos, nas dificuldades físicas, materiais, na dor do outro, no sofrimento das pessoas queridas, no trabalho profissional, no trabalho dentro de casa, no trabalho de buscar a própria satisfação íntima, a própria paz. Tudo isso são as dificuldades de viver que são tão úteis para todos nós. Não nos diminuamos acreditando que a gente não é capaz. Confiemos em nós, porque, gente, eu posso dizer, confiar em Deus fica até fácil. Porque o que está sendo cada vez mais difícil, percebo eu, é que a gente confie em nós mesmos. Não vale, não é produtivo que a gente fique enumerando as nossas falhas. Não é produtivo nem útil que a gente fique permanentemente dizendo que a gente é inferior, que a gente é incapaz, que a gente é ignorante. Nós já sabemos. Constate isso, até para que tenhamos uma dose de realidade. Mas após essa constatação, arregace as mangas no trabalho de conquistar a sabedoria que contrapõe-se à ignorância, a grandeza que contrapõe-se à nossa aparente inferioridade ou ignorância, e o amor que se contrapõe ao nosso egoísmo. Nós somos capazes disso. E nós somos feitos para brilhar, para sentir e viver e praticar o amor. Arregacemos as mangas. Não percamos tempo, porque cada tempo perdido são lágrimas que sobram em nossos olhos, são tristezas que ardem em nosso coração. Por escolha própria, eu estou dizendo, por escolha própria, eu estou repetindo, porque todo mundo tem condições de mudar a forma de ver a vida e começar a ver a vida como sendo uma grande oportunidade de parar de chorar. Parar de chorar, muitas vezes inutilmente. Parar de chorar como uma desculpa e arregaçar as mangas no trabalho de se construir, de caminhar o caminho do Cristo, para que tenhamos finalmente a paz e a felicidade, a alegria e a serenidade íntima que nós tanto necessitamos e que está, sempre esteve, ao nosso alcance. Não é válido, não é útil esperarmos mais tempo, porque cada minuto que a gente não se entrega ao trabalho de se construir na direção da paz, são mais lágrimas que os nossos olhos guardam para serem choradas. É isso, amigos. Eu convido a todos para pensarem maduramente sobre tudo isso. Deixando de lado as nossas infantilidades, as nossas birras, a nossa preguiça. Vamos nos colocar de pé, como homens, como mulheres, como seres, filhos de Deus que somos, e vamos encarar o caminho que é de alegria, se for trilhado, se for caminhado com boa vontade. Todo mundo, eu sei, é capaz. Vamos decidir fazer isso e vamos fazer. Certamente conseguiremos, eu não tenho a menor dúvida. Que o Senhor seja cada vez mais perceptível em nossas vidas. Eu desejo muita luz a todos. Eu sei que todo mundo é abençoado, que todo mundo é amado, que todo mundo recebe a luz divina. Eu sei. Porque Jesus não faria diferente. Mas eu peço a Ele que nos oriente, que nos ajude, para que nós saibamos abrir os nossos corações para podermos guardar, perceber
toda essa luz, todo esse carinho, todo esse amor dele para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Muita luz a todos. Que assim seja. Obrigado, amigos. Obrigado por estarmos juntos nesta hora rápida, mas que pode ser bastante transformadora, em nome de Jesus. Eu desejo boa noite a todos. Tchau, tchau.